Seo Ji-woo parou na entrada da galeria de arte de Hanam-dong, as mãos tremendo enquanto ajustava o crachá preso ao blazer modesto. Aos 38 anos, ela havia aprendido a se tornar invisível, uma habilidade aperfeiçoada através de anos de sussurros atrás de mãos em concha e olhares que deslizavam por ela como se fosse papel de parede. A galeria fervilhava com a elite de Seul, suas risadas afiadas como taças de champanhe, suas roupas de grife valendo mais que seu aluguel mensal. Ela estava ali para servir, não para ser vista. Esse sempre fora seu papel. Senhorita Seo, o Chateau Margaux precisa ser servido agora. Sua supervisora sibilou, enfiando uma garrafa em suas mãos. Ji-woo assentiu, engolindo o sabor familiar de insignificância, e serpenteou pela multidão em direção à seção VIP. Ela trabalhava em 3 empregos desde o diagnóstico de câncer da mãe 2 anos atrás. Esse trabalho de catering, turnos matinais em uma loja de conveniência, entrada de dados tarde da noite. Sono era um luxo que ela havia esquecido. Foi quando ela o viu. Lee Min-jae estava sentado sozinho em um canto, o rosto iluminado pelo brilho frio do celular, parecendo completamente deslocado entre os pavões ao seu redor. 26 anos, se as revistas de fofoca estivessem certas, ela havia visto seu rosto em propagandas no metrô para uma marca de relógios de luxo. Um ator em ascensão, diziam. O tipo de beleza que não parecia real, com olhos escuros que guardavam algo inesperado. Exaustão que espelhava a dela. Seus olhares se encontraram acidentalmente quando ela se aproximou com o vinho. O olhar dele não deslizou. Parou, prendeu, segurou. Você parece que preferia estar em qualquer outro lugar, ele disse baixinho, um meio sorriso puxando sua boca. Ji-woo piscou, olhando ao redor para ver com quem ele estava falando. Mas seus olhos permaneceram fixos nela. Calor subiu por seu pescoço. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Culpado? Ele largou o celular, recostando-se na cadeira com uma soltura que parecia deliberada, ensaiada. Sou Min-jae. E você é? Trabalhando. Ela disse rapidamente, servindo seu vinho com mãos firmes apesar do tremor no peito. Aproveite a noite. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, antes que o momento pudesse se esticar em algo perigoso. Mulheres como ela não tinham conversas com homens como ele. O universo tinha regras, mas Min-jae não entendia de regras. Ele apareceu na loja de conveniência 3 dias depois, às 2 da manhã, usando uma máscara preta e um boné de beisebol puxado para baixo. Ji-woo estava repondo energéticos, as costas doendo, quando ouviu o sino da porta. Ela olhou para cima, pronta com seu sorriso de atendimento, e congelou. Você trabalha aqui também? Min-jae perguntou, abaixando a máscara o suficiente para ela ver seu rosto. Sua voz carregava surpresa genuína, sem julgamento. Isso, de alguma forma, piorou as coisas. Sim. Ela se endireitou, dignidade intacta, apesar da exaustão. Posso ajudá-lo a encontrar algo? Ramyeon, o apimentado. Ele pausou, estudando-a com uma intensidade que a fazia querer se esconder e ser vista ao mesmo tempo. Você dorme alguma vez? Quando posso pagar por isso. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Ela pegou um copo de Ramyeon da prateleira atrás dela e colocou no balcão. Mais alguma coisa? Min-jae não se moveu em direção ao caixa. Em vez disso, ele inclinou a cabeça e ela viu de novo, aquele cansaço profundo que reconhecia. Eu também não consigo dormir, ele admitiu. Todo mundo acha que a fama resolve tudo, só te deixa mais sozinho. Algo no peito de Ji-woo se abriu. Ela não deveria se envolver. Deveria registrar a compra e vê-lo partir. Mas a solidão reconhecia a solidão, e a dela estava uivando há tanto tempo. A solidão não se importa com faixas de renda, ela disse suavemente. O sorriso dele foi real desta vez, alcançando seus olhos. Você come comigo? Odeio comer sozinho. Estou trabalhando. Seu intervalo, 5 minutos. Ele gesticulou para a loja vazia. A menos que esteja esperando um movimento às 2 da manhã. Contra todo o instinto que a havia mantido segura e pequena, Ji-woo se pegou assentindo. Eles se sentaram no meio-fio do lado de fora, a noite de Seul envolvendo-os como um segredo. Min-jae comeu seu Ramyeon com um entusiasmo que parecia quase infantil, e Ji-woo tomou goles do café que ele insistiu em comprar para ela. Conversaram sobre nada, filmes favoritos, piores empregos,
os clientes estranhos que apareciam em horários ímpares. Ele a fez rir, um som enferrujado pelo desuso. Por que tantos empregos? Ele perguntou finalmente, sua voz gentil. Ji-woo encarou sua xícara de café, debatendo quanta verdade oferecer. Minha mãe tem câncer em estágio 3. Os tratamentos não são cobertos pelo plano de saúde. Eu sou tudo que ela tem. Min-jae ficou muito quieto. Quando ela olhou para cima, seus olhos guardavam algo cru e desprotegido. Minha mãe morreu quando eu tinha 19, ele disse baixinho. Eu daria qualquer coisa por mais tempo com ela. O que você está fazendo? Importa. O espaço entre eles vibrou com compreensão. Pela primeira vez em anos, Ji-woo não se sentiu invisível. Aquela noite se tornou um padrão. Min-jae aparecia na loja de conveniência a cada poucas noites, sempre tarde, sempre sozinho. Comiam ramyeon no meio-fio e conversavam sobre tudo e nada. Ele contava sobre a sufocação da fama, a maneira como sua agência controlava cada aspecto de sua vida, como às vezes esquecia quem era sob a imagem. Ela contava sobre os dias bons e ruins da mãe, sobre sonhos que havia guardado, sobre sentir que a vida estava acontecendo com todos exceto ela. Você é a única pessoa que não quer algo de mim, Min-jae confessou uma noite, 6 semanas depois do início da estranha amizade deles. Todos os outros veem Lee Min-jae o ator. Você apenas me vê. Eu vejo alguém que paga caro demais por ramyeon de loja de conveniência e tem péssimo gosto em filmes de ação. Ji-woo provocou, mas seu coração martelava contra as costelas. Essa coisa entre eles havia criado raízes que ela não notara, espalhando-se pelas rachaduras de sua vida cuidadosa. Ji-woo. Ele se virou para encará-la completamente, e a luz da rua capturou os planos de seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e mais velho ao mesmo tempo. Eu penso em você constantemente. Isso é loucura? Sim, ela queria dizer. Você tem 26 anos, é famoso e perfeito, e eu tenho 12 anos a mais. Estou me afogando e sou comum. É complicado, ela sussurrou. Não me importo com complicado. Você deveria. Ela se levantou abruptamente, o copo de café apertado entre as duas mãos como um escudo. Min-jae, olhe para mim. Realmente olhe. Não sou alguma possibilidade romântica. Sou uma mulher trabalhando 3 empregos para manter minha mãe viva. Você é um ator com um futuro. Isso, seja lá o que isso for, não pode ir a lugar nenhum. Por que não? Ele se levantou também, sua frustração palpável. Por causa da idade? Porque outras pessoas podem ter opiniões? Não vivo mais minha vida para outras pessoas. Você tem que viver. A voz dela quebrou. Sua carreira, sua imagem, tudo depende do que as pessoas pensam. E elas vão pensar coisas terríveis sobre mim. A mulher mais velha se aproveitando da jovem estrela. Vão destruir você. Podem tentar. Min-jae deu um passo para mais perto, perto o suficiente para ela ver os flocos dourados em seus olhos escuros. Mas não podem mudar como me sinto. Ji-woo, você me faz sentir real de novo. Não tenho voz na minha própria vida? Ela queria dizer sim. Deus, como ela queria. Mas havia vivido o suficiente para saber que querer não era suficiente. Vá para casa, Min-jae. Ela disse, sua voz mal audível. Por favor. Ele foi embora, mas a dor que deixou para trás parecia permanente. As mensagens de texto começaram no dia seguinte. Simples no início. Bom dia. E você dormiu? Depois mais profundas. Ele enviava fotos de amanheceres de seu apartamento. Trechos de poesia, mensagens de voz onde falava sobre seu dia. Ji-woo disse a si mesma para não responder, mas sua determinação desmoronava cada vez que o celular vibrava. Ela estava faminta, e ele estava oferecendo nutrição que não sabia que precisava. 3 semanas se passaram. Então Min-jae parou de ir à loja de conveniência. Parou de enviar mensagens. Ji-woo disse a si mesma que era para o melhor, que ele havia recuperado o juízo. Mas o silêncio parecia luto. Ela descobriu o porquê quando fotos explodiram nas redes sociais. Lee Min-jae fotografado do lado de fora da loja de conveniência, boné de beisebol e máscara falhando em esconder sua identidade. As manchetes eram cruéis. Visitas secretas noturnas do ator top. Quem é a mulher misteriosa? A especulação era pior. Fãs Sasaeng haviam descoberto suas informações. Nome, idade, endereço, registros médicos da mãe. As sessões de comentários transbordavam veneno.
Ela está usando ele. Interesseira. Mulher mais velha desesperada. O telefone de Ji-woo tocava constantemente. Repórteres acamparam do lado de fora de seu apartamento. Ela teve que deixar a loja de conveniência quando clientes começaram a assediá-la. Sua supervisora na galeria a demitiu, citando atenção indesejada. O medo se enrolou ao redor de sua garganta. Sua mãe, frágil e exausta pela quimioterapia, segurou sua mão uma noite enquanto Ji-woo soluçava. Filha, o que aconteceu? Estraguei tudo, mãe. Deixei-me sentir algo que não deveria. Amor não é algo que você deveria ou não fazer, sua mãe disse gentilmente. Apenas é. Mas se proteger, isso eu entendo. Tenho que consertar isso. Ji-woo enxugou os olhos, sua decisão cristalizando. Tenho que fazer parar. Ela combinou de encontrar Min-jae em um café tranquilo, longe de câmeras. Ele chegou parecendo vazio, sombras sob os olhos, e o coração dela quebrou de novo. Você está bem? Ele perguntou imediatamente, alcançando sua mão por cima da mesa. Sinto muito. Deveria ter sido mais cuidadoso. Minha agência está tentando controlar, mas... Min-jae, precisamos parar com isso. As palavras tinham gosto de cinzas. Você estava certo. Eu era velha demais para achar que isso poderia funcionar. Foi tolice. Ele puxou a mão de volta como se tivesse sido queimado. Você não está falando sério. Estou. Ela se forçou a encontrar seus olhos, tornar a mentira convincente. Isso foi bom, mas não é real. Somos de mundos diferentes. Estava confusa, solitária. Você deveria encontrar alguém apropriado. Ji-woo. Por favor, não torne isso mais difícil. A voz dela tremeu. Você tem toda a vida pela frente. Só estou tentando sobreviver à minha. Vamos terminar isso antes que mais danos sejam feitos. Min-jae a encarou por um longo momento, sua expressão passando por descrença, mágoa, raiva. Finalmente, ele se levantou. Se é o que você quer? É. Ele saiu sem olhar para trás e Ji-woo ficou no café até fechar, chorando silenciosamente em seu café frio. 2 meses se arrastaram. Ji-woo encontrou um novo emprego em uma pequena livraria. Menos dinheiro, mas abençoadamente anônimo. A condição da mãe se estabilizou, mas as contas médicas continuavam a se acumular. Ela se movia pelos dias mecanicamente, um fantasma de si mesma. À noite ficava acordada lembrando como Min-jae ria, o calor em seus olhos, a possibilidade de algo lindo que escolhera destruir. Ela disse a si mesma que foi a escolha certa. Quase acreditou. A notícia estourou numa terça. Lee Min-jae tira a pausa indefinida da atuação, citando saúde mental. As mãos de Ji-woo tremeram enquanto lia o artigo no celular durante o intervalo do almoço. Min-jae havia divulgado uma declaração através de sua agência. Perdi-me nesta indústria. Preciso de tempo para lembrar quem sou fora das expectativas de outras pessoas. Obrigado pela compreensão. Ela sabia que era culpa dela. A culpa ficou em seu peito como uma pedra. Naquela noite, sua mãe a chamou para o quarto, a voz urgente apesar da fraqueza. Sente-se, querida. Precisamos conversar. Ji-woo sentou-se na beira da cama, pavor se acumulando em seu estômago. O que há de errado? É o câncer? Não. Os olhos da mãe estavam claros, determinados. É sobre seu pai. Ji-woo congelou. Seu pai havia morrido quando ela tinha 3 anos. Pelo menos, era o que sempre acreditara. Sua mãe nunca falou sobre ele além de dizer que ele havia partido. Ele não morreu, Ji-woo. Eu menti. A voz da mãe quebrou. Ele era um homem rico, muito mais velho que eu. Quando engravidei, a família dele me ofereceu dinheiro para desaparecer. Muito dinheiro. Eu aceitei, investi e nunca toquei nisso porque era orgulhosa demais, raivosa demais. Ela alcançou uma pasta no criado mudo, as mãos tremendo. Mas estou morrendo, filha. E você precisa saber a verdade. Precisa parar de se destruir. Dentro da pasta havia extratos bancários, portfólios de investimentos, escrituras de propriedades. Números que não faziam sentido. Zeros demais. Riqueza demais. A visão de Ji-woo embaçou. Isso não pode ser real. É. Você não é pobre, Ji-woo. Nunca foi. Eu era teimosa demais para usar o dinheiro dele. E com medo demais de contar. Achei que estava protegendo seu orgulho, mas estava protegendo o meu. Lágrimas escorriam pelo rosto da mãe. Assisti você trabalhar até a morte quando não precisava. Sinto tanto. O quarto girou.
Tudo que Ji-woo havia acreditado sobre sua vida, sua identidade, sua indignidade, tudo construído sobre uma mentira. Por que agora? Por que me contar isso agora? Porque você afastou alguém que te ama porque achava que não era suficiente. Porque não posso morrer vendo você sofrer pelos meus erros. A mãe apertou sua mão. Vá até ele, Ji-woo. Seja corajosa o suficiente para escolher a felicidade. Ji-woo passou 3 dias absorvendo a verdade, reunindo-se com advogados e contadores, entendendo a magnitude do que a mãe havia escondido. A fortuna era substancial, suficiente para cobrir todas as despesas médicas, suficiente para nunca trabalhar de novo, suficiente para mudar tudo. Mas não mudou nada sobre o que ela sentia. Ela encontrou Min-jae em seu prédio, esperando no saguão até a segurança relutantemente ligar. Quando ele apareceu no elevador, parecendo mais magro e cansado, mas ainda impossivelmente lindo, seu discurso cuidadosamente preparado evaporou. Oi, ela conseguiu dizer. Oi. A voz dele estava cautelosa, seus olhos desconfiados. O que está fazendo aqui? Menti para você. No café. Não queria terminar as coisas, estava com medo. Apavorada, na verdade. As palavras saíram mais rápido. Achei que estava te protegendo do escândalo, de ser arrastado para baixo por alguém como eu. Mas na verdade estava me protegendo de ter esperança em algo que não achava que merecia. A expressão de Min-jae suavizou ligeiramente, mas ele não se aproximou. O que mudou? Descobri que sou rica, aparentemente. Ela riu, o som um pouco histérico. Minha mãe me contou a verdade sobre meu pai. Há dinheiro, muito, mais do que posso processar. O rosto dele ficou cuidadosamente inexpressivo. Então você veio aqui porque agora acha que é boa o suficiente? Porque dinheiro te faz digna? Não. Ji-woo avançou urgentemente. Não é isso. Vim porque minha mãe me ajudou a ver que tenho usado a pobreza como desculpa para me manter pequena. Para nunca arriscar nada. O dinheiro não muda quem eu sou, mas me forçou a confrontar porque realmente te afastei. A voz dela caiu para um sussurro. Estava com medo de ser machucada, de te decepcionar, de não ser suficiente. Não importa o saldo bancário. E agora? Min-jae perguntou baixinho. Agora ainda estou com medo. Apavorada, na verdade, mas estou mais assustada de viver o resto da minha vida me perguntando e se. Ela encontrou seus olhos completamente, deixando-o ver tudo dela. O medo, a esperança, o amor que tentara tão arduamente enterrar. Eu te amo, Min-jae. Não porque você é famoso ou perfeito, mas porque você me vê. Realmente me vê. E isso me apavora mais do que qualquer manchete jamais poderia. O silêncio se estendeu entre eles, frágil e pesado. Então Min-jae fechou a distância, suas mãos vindo segurar seu rosto com uma gentileza que fez sua respiração parar. Você, mulher exaustiva, teimosa, linda, ele murmurou. Não me importo com seu dinheiro. Nunca me importei. Me importo com a pessoa que me ouviu divagar sobre filmes de ação ruins às 2 da manhã, que fez a solidão pesar menos, que me fez querer ser corajoso o suficiente para escolher minha própria vida. O polegar dele afastou uma lágrima que ela não percebeu ter caído. Eu te amo. Amo há meses, e já cansei de me importar com o que qualquer outra pessoa pensa sobre isso. Mas sua carreira pode sobreviver. Ou não. De qualquer forma, prefiro ter uma vida que é minha do que uma carreira que me possui. O sorriso dele era trêmulo, mas real. Além disso, namorar uma mulher mais velha rica? Isso definitivamente vai ajudar minha imagem. Ji-woo riu através das lágrimas, e então estava beijando-o, derramando meses de desejo e medo e esperança na conexão. Ele a beijou de volta como se ela fosse oxigênio, como se fosse lar. E pela primeira vez na vida, Ji-woo se sentiu genuinamente vista e escolhida e suficiente. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e sorrindo, Min-jae apoiou a testa contra a dela. E agora? Agora? Ji-woo considerou, seus dedos entrelaçados com os dele. Agora descobrimos juntos, devagar, bagunçado. Provavelmente com mais manchetes e julgamento e complicações do que qualquer um de nós quer. Parece perfeito. Min-jae? Sim. Ainda vou trabalhar. O dinheiro não muda que quero contribuir com algo significativo. Estou pensando em começar uma fundação,
para famílias lidando com dívidas médicas. O sorriso dele se alargou, orgulhoso e caloroso. Claro que está. Posso ajudar? Sempre. Ficaram ali no saguão, abraçados enquanto a luz do entardecer filtrava pelas portas de vidro, pintando tudo de dourado. O futuro permanecia incerto. A imprensa seria brutal, sua agência teria opiniões, as pessoas julgariam. Mas Ji-woo havia passado a vida inteira se fazendo pequena para caber nas expectativas de outras pessoas. Estava cansada de encolher. 6 meses depois, Ji-woo estava na frente de uma sala cheia de repórteres, Min-jae ao seu lado, seus dedos entrelaçados. Haviam convocado a coletiva de imprensa eles mesmos, sem gerenciamento de agência, sem respostas roteirizadas, apenas verdade. Sim, estamos juntos, Min-jae anunciou calmamente. Sim, há diferença de idade. Sim, nos conhecemos quando Ji-woo trabalhava múltiplos empregos para sustentar a mãe. E sim, estamos apaixonados. Alguma outra pergunta? A sala explodiu, mas Ji-woo se sentiu estranhamente em paz. Sua mãe, em remissão agora, graças a tratamentos experimentais que a fortuna proporcionara, estava assistindo de casa, provavelmente chorando lágrimas felizes. A fundação que haviam começado juntos já estava ajudando 3 famílias. E o homem ao seu lado apertou sua mão, ancorando-a. Como respondem aos críticos que dizem que ela está atrás do seu dinheiro? Um repórter gritou. Ji-woo se inclinou para o microfone, sua voz firme. Tenho meu próprio dinheiro. Bastante, na verdade. O que eu queria de Min-jae era algo que dinheiro não pode comprar. Alguém que vê além da superfície para a pessoa por baixo. Alguém corajoso o suficiente para escolher amor ao invés de conveniência. Ela olhou para ele, o coração cheio. Encontrei isso. Nós 2 encontramos. Min-jae ergueu as mãos entrelaçadas, pressionando um beijo em seus dedos, e as câmeras piscaram como estrelas. Mais tarde, enquanto caminhavam pelas ruas de Seul sem máscaras ou disfarces, Ji-woo maravilhou-se com o quão diferente o mundo parecia quando você parava de se esconder. As pessoas encaravam, algumas sorriam, algumas sussurravam. Ela não se importava mais. Arrependimentos? Min-jae perguntou, lendo sua expressão. Nenhum. Bom. Ele a puxou para mais perto, envolvendo um braço ao redor de seus ombros. Porque planejo te manter por perto por muito tempo. Quanto tempo? Para sempre soa bem. Clichê demais? Ji-woo riu, o som brilhante e livre. Para um K-drama? Perfeito. Eles continuaram andando. 2 pessoas que haviam aprendido que amor não era sobre ser perfeito, ou apropriado, ou seguro. Era sobre ser corajoso o suficiente para ser visto, vulnerável o suficiente para ter esperança, e teimoso o suficiente para escolher um ao outro. De novo e de novo, apesar de tudo tentando separá-los. Acima deles, as luzes de Seul acenderam uma por uma, iluminando o caminho à frente. E pela primeira vez em sua vida, Ji-woo não tinha medo do que viria a seguir.